Boa tarde, eu sou o Jackson e junto com o Gabriel Santos, André Fonseca e Felipe Furlaneto, vamos apresentar o relatório sobre dilatação térmica. O objetivo desse relatório é determinar o coeficiente de dilatação linear do alumínio, latão e do ferro fundido. Este coeficiente é uma constante de proporcionalidade do material, que vai determinar o seu comportamento com a variação de temperatura. Os dados e análises foram coletados de 3 vídeos. Agora eu passo minha palavra para o Gabriel, que vai dar a introdução. Olá, tudo bom? Meu nome é Gabriel, vou estar falando sobre a introdução. Bem, o que é dilatação térmica? Ela é um fenômeno físico e quando que acontece a dilatação térmica? Ela acontece quando a gente muda a temperatura de algum objeto. Quando a gente faz isso, dentro dele acontecem interações entre as moléculas e essas interações podem aumentar ou diminuir o tamanho dele. As moléculas elas podem se afastar ou se aproximar. Nós temos 3 tipos de dilatação térmica, né? A gente vai ver mais adiante como que elas são classificadas. E a dilatação térmica ela depende do material do objeto. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação. E se eu esquentar uma barra de aço e uma barra de níquel, elas não vão se transformar, aliás, elas não vão ter o seu tamanho alterado da mesma maneira. Como eu disse, aqui a gente vai ver os 3 tipos, só passando, né? A gente vai focar na linear, que ela tem como base o comprimento. Mas nós temos a linear, nós temos a superficial e a volumétrica. A linear ela tem a ver com comprimento, a superficial com área e a volumétrica com volume. Tá aqui a linear, como vocês podem ver, ela é monodimensional. Aqui a gente tem uma barrinha com L0, que é o comprimento inicial, e o ΔL, que é a variação de comprimento que deu depois do fenômeno acontecer, e o L, que é o comprimento final. Ali está a fórmula, né? E o que pode sofrer dilatação térmica linear que nós conhecemos? Fio, trilha de trem. Quando nós usamos a linear, quando nós temos uma dimensão do objeto que era absurdamente maior do que a outra, é o exemplo do fio. A grossura do fio ela é irrelevante se for comparado ao seu comprimento, né? Bem, aqui a gente tem o aquecimento versus o resfriamento. Essas imagens aqui, vocês podem olhar a transformação da esquerda para a direita, né? Para saber o que está acontecendo, se está resfriando ou se está aquecendo. No caso, a imagem da esquerda ela está aquecendo, a da direita está resfriando. Aqui nós temos o aquecimento versus o resfriamento. Quando nós aquecemos, nós temos um aumento da energia térmica, um aumento da velocidade das moléculas e um aumento do comprimento inicial. Já quando a gente diminui a temperatura, a gente tem diminuição da energia térmica, a gente tem diminuição da velocidade das moléculas e diminuição do comprimento inicial. Quando a gente aquece, as moléculas elas se agitam, né? E quando a gente esfria, elas fazem o oposto. Eu acabo minha parte aqui, vou estar passando para o Adriel e ele vai estar falando sobre os materiais e métodos. Dando continuidade aqui ao nosso seminário, irei falar do tópico de materiais e métodos. De início, iremos falar dos materiais utilizados e os instrumentos utilizados, que foram o dilatômetro linear de precisão, 2 termômetros com escala de até 100 graus, balão volumétrico, água quente, uma fonte térmica, tela de amianto com tripé para bico de Bunsen, 3 tubos metálicos, que são os que estão aí, alumínio, latão e ferro fundido, 2 rolhas com furação longitudinal, uma pinça com mufa e uma mangueira. A maneira como foi montado esse experimento é como está aí na tela. E como foi feito? Primeiro, iniciamos com alguma dessas barras e determinamos o comprimento inicial da haste. E colocamos ela desde a ponteira do comparador até o centro do fixador.
Determinamos a temperatura inicial do sistema e ativamos a fonte térmica e aguardamos para que os vapores percorram o circuito, atinjam os termômetros e sejam armazenados no êmbolo. Esperamos o equilíbrio térmico e lemos a temperatura de entrada e saída dos vapores. Determinamos a temperatura média final da haste e após isso determinamos ainda a variação da temperatura sofrida pela haste. Verificamos o comprimento final sofrida pela haste posta no experimento. Após isso, fazemos o mesmo, só que com o processo de resfriamento, onde ela diminuirá de tamanho, por assim dizer, e após isso iremos determinar a sua variação de tamanho e a variação de temperatura. Agora eu passo a palavra para o Felipe. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe e eu vou abordar sobre a parte da análise e resultados e finalizar a apresentação. Em primeiro plano, temos que escolher qual tipo de dilatação iremos analisar, pelo aquecimento ou pela contração. O escolhido foi a contração, pois há uma menor interferência do vapor d'água querendo sair e além de uma menor agitação das moléculas, produzindo uma menor variação do ponto de equilíbrio e permitindo uma melhor visualização dos pontos que serão utilizados para fazer a representação cartográfica. Como todo processo físico, a gente precisa de uma base equacional. Dessa forma, temos a seguinte equação: a variação linear do material é igual ao coeficiente linear vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. A partir dessa equação, podemos desenvolver uma segunda equação, utilizando o desenvolvimento abaixo, como y é igual a a vezes x mais b, sendo o a igual ao alfa vezes o comprimento inicial. Nós temos essa segunda equação aqui. Como o objetivo do relatório é determinar o coeficiente linear de dilatação, a partir dessa equação, a gente pode determinar ele, além de fazer a representação cartográfica de três materiais, sendo este o alumínio, o latão e o ferro fundido. Bom, para os três experimentos, tanto para o alumínio, para o latão e para o ferro fundido, o desenvolvimento foi basicamente o mesmo. Nós medimos uma variação da temperatura e também medimos uma variação do seu comprimento. Para o alumínio, nós obtivemos um coeficiente de dilatação linear de 2,61 vezes 10 elevado a menos 5. Como seu valor de referência é 2,36 vezes 10 elevado a menos 5, nós obtivemos um erro de aproximadamente 10,6%. Para o latão, o desenvolvimento também foi o mesmo, na qual nós obtivemos um coeficiente de dilatação linear de 1,86 vezes 10 elevado a menos 5, e como seu valor de referência é de 1,9 vezes 10 elevado a menos 5, nós obtivemos um valor de erro de aproximadamente 2,11%. Para o ferro fundido, nós obtivemos um valor do coeficiente de dilatação linear de 1,18 vezes 10 elevado a menos 5. Como seu valor de referência é de 1,05 vezes 10 elevado a menos 5, nós obtemos um valor de 12,4%. A partir do experimento realizado, a gente pode concluir algumas coisas. Entre elas, nós temos que a escolha do tipo de dilatação linear, sendo esta realizada por meio do resfriamento ou contração, ela é condizente, devido que nós observamos uma menor influência do vapor d'água. A equação desenvolvida, sendo esta a segunda equação, ela é uma equação funcional, porque nós obtivemos valores de coeficiente de dilatação linear aos arredores do valor esperado, que quanto maior o coeficiente de dilatação, maior será a sua variação, proporcionando assim um menor tempo de análise dos pontos, e claro, um entendimento conciso do comportamento dos materiais a um processo térmico. Entre as melhorias do experimento, a gente pode citar como tentar finalizar no ponto de origem, 00, ou próximo a ele, porque a partir disso a gente consegue utilizar uma equação com menos incógnitas do que a gente utilizou na equação linear, que foi ax mais b. A gente conseguiria utilizar uma equação do tipo a vezes x. Tentar centralizar a análise dos pontos que tocam na linha do plot, porque nós conseguimos observar que no gráfico, alguns pontos eles saem dessa linha de tendência.
e analisar a constituição do material, se ele é puro ou é uma mistura, porque dependendo disso, o valor do coeficiente de dilatação ele altera. Bom, essas aqui foram as nossas referências, e essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.